as circunstâncias em que são chamados a viver e de mostrarem-se. Então, se assim não fosse, a disparidade entre uns e outros, que praticamente tornaria inviável o contato. O contato dos que têm algo a ensinar com aqueles que tudo ainda necessitam aprender. Todavia, porque assim seja, não os busques tornar mais semelhantes a ti, que tanto já lhes custa mostrar que são, em vez de apontar-lhes esta ou aquela fragilidade de superfície, faze o possível para igualá-los na robustez da virtude que demonstram sobre o guante da tentação. E por que tropecem e de quando a quando se revele vacilantes, não os suponhas, com as características de desequilíbrio constante que são próprias do mais comum dos mortais. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nessa noite, nesse trabalho tão belo que Jesus está nos confiando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Silvio, por favor, Silvio, tu entrou com como é que se diz, com o mecanismo. Tem que parar de compartilhar, seu Silvio. Isso, Cancele o compartilhamento, tio Silvio. Obrigada. Apresentação. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar da questão dos desaparecidos, né? E a gente sabe que ninguém quer passar pelas dificuldades do mundo, né? Ninguém quer, mas quer viver no mundo. Ó, se eu vivo no mundo, as dificuldades é inerente à minha condição de ser humano. E eu tenho que aprender que esse momento que nós estamos passando é uma dificuldade, né? Que está inerente a todos nós. Muitas pessoas estão se destoando psicologicamente, muitas pessoas estão desequilibradas, tem uma série de fatos. E eu fico, né, em determinado momento preocupado, porque por mais que a gente queira ter, né, que essa dificuldade é justamente para a gente aprender a viver com ela, a lidar com ela, mas infelizmente a gente ainda não está preparado para isso. E muitas vezes a gente quer sumir, né, tirar a nossa própria vida, né? Tem pessoas aí que, né, resistindo à Covid com todas as dificuldades, e hoje muito mais as dificuldades financeiras estão muito mais inerentes nesse ponto, dada a pandemia. A gente tem visto muito na distribuição das cestas. Então, é uma coisa com bastante dificuldade que a gente né, tem que aprender e que o homem tem que entender que ele é fruto, né? Ele pode carregar os frutos dos seus males nessa encarnação e também na próxima encarnação. Então, visitar esse campo, o trabalho dessa regeneração, é proferir a cada um de nós, diante das nossas escolhas pelas vicissitudes, né, para a gente poder entender que essas fontes, elas são diferentes, embora eu ainda
né, não compreenda, mas as minhas dores, ela tem uma causa. Ela pode ser na vida presente ou fora dessa vida, né? Por exemplo, a pessoa que ou bebeu muito no passado, ela vem com uma patologia, certo? De uma determinada doença, e ela continua bebendo, ela é muito mais jovem, o que vai acontecer? Essa patologia se se apresentar muito mais cedo. Está aí o nosso irmão Jairo, né, muito novo, teve que fazer transplante de fígado. Ele bebia muito, certo? Então, essas são as nossas escolhas. Então, querer fugir das nossas responsabilidades não é o momento ainda, né? Ainda teve uma condição da sua reparação através do fígado, que era um rapaz muito jovem, e ele pediu que esse fígado fosse dado para um pai que fosse jovem, uma pessoa que tivesse uma criança muito jovem. E aí, quando souberam disso, a condição do transplante era essa, do fígado, né? Então, houve várias fontes de transplante. Ele virou como fonte de transplante e outros momentos. Então, nós somos causadores dos nossos próprios males. Por quê? Porque os frutos que a gente carrega são dos nossos desejos, né? A Terra, ela tem essas origens, né? Os males estão inerentes nela. A gente reconhece que muitos dos nossos erros são consequências da nossa natureza, do nosso caráter, e a gente consegue suportar isso em determinado momento. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Quando sim, né, há um motivo de regeneração. Peço que todos desliguem os seus microfones, tá? Então, há um motivo para a gente entender que a gente pode se regenerar, ter um espírito melhor do que somos. Por isso que nós estamos aqui. Mas não devemos fugir, nos desvencilhar dos nossos erros. Isso não. Toda vez que a gente cai em determinado momento, a gente se culpa, né? Nós nos culpamos, mas quem são as vítimas dessa culpa? Somos nós mesmos, não é? Por que somos vítimas dessa culpa? Pela nossa imprevidência. E muitas vezes pelo orgulho e também pela ambição. Certo? Então você muitas vezes quer dar um passo maior que as pernas e não consegue, e você cai nessas dores. E aí não consegue assumir essa culpa, né? E vai se lastimar, inclusive acusar a Deus como sendo culpa das suas dores, das suas irresponsabilidades. E não é bem assim. A gente tem que perseverar sempre no sentido daquilo que a gente fez de errado, ele se vir como lição. Mas me parece que para os nossos irmãos desavisados, o que acontece? Ainda proceder no mal, não é? A gente tem visto muito isso no campo político, certo? No campo das drogas. Uhum. Então, a gente ainda não sabe limitar os nossos desejos. Tem pessoas que se enchem de dívida pelo sentido de comprar, de andar muito bonito, elegante e tal, mas se enche de dívida demais. O mal proceder é dela, é óbvio. Né? Quando chega lá no final do ano, tá as contas todas penduradas, essa coisa toda. Né? Outros fazem um certo compromisso que não pode assumir, né? E esse compromisso não assumido, o que é que acontece? Né? Você vai se sentir mal, né? E, portanto, em determinados momentos, você chega até fugir da sua cidade, fugir, né, da sua família. Olha aquilo que você vai carregar. O que você carrega para si, né? Então, a gente tem que limitar os nossos desejos, não é?
Se a gente limitar os nossos desejos, a gente tem um alcance melhor de vida e passa a conhecer esse campo vibracional das entidades maiores. Porque, como espírito que somos, nós estamos ainda no patamar de crescimento, certo? Se eu continuar errando, cada vez mais eu vou estacionar naquele ambiente, naquele reparo, né? E muitas das vezes, a gente nem vai ter esses reparos. Então, a gente tem que calcular aquilo que é necessário para que a gente não se enfureça de tanto compromisso, né? Principalmente com a nossa vaidade. A gente mais cuida da vaidade do que do coração. Entorpece o coração de coisas orgulhosas, de coisas vaidosas, de ódio, de uma premissa de rancor, né? E que não sabe que esse canal, né, é o canal de maior sentimento, mas a gente entorpece. Por que que tu vai... Muitas vezes você tem um colega, fulano, tu está errando nesse ponto. Então, tua percepção orgulhosa, o que é que ocorre? Não quer que te chame a atenção. Então, você entorpece seu coração, aquela parte que você deveria mais promulgar esse sentimento amoroso, você cria rancor. E aí quer fugir de todo mundo, né? Aí foge da sua união, né? Uma união que você tem familiar, muitas vezes há um desenlace dessa união, porque a sua irresponsabilidade foi tamanha que ninguém o suporta, né? Ora, a tudo na vida que a gente deve proceder com moderação. Porque quando eu procedo com moderação, eu não crio disserção em nada na minha caminhada, em nada nas minhas lutas. Né? Porque eu vou fazer tudo no primeiro passo que eu vou observar se eu consigo realizar isso. A maioria das pessoas que estão fora do seu campo de trabalho, desaparecido, que não querem voltar aos seus lares, é exatamente por isso, porque não teve moderação nos seus compromissos morais, né? Alguns casos, tá? Outros a gente nem pode falar, estão extremamente compromissados com a espiritualidade superior e nunca mais vão aparecer. Mas a maioria dos casos que estão foragidos de casa, eles se dão mais pela falta de moderação, né? Não sabe realizar o compromisso que tem como ser material e faz o compromisso acima da sua capacidade de geração, né? De geração de compromisso com os bens materiais. Então, chega um momento que não dá para... E, além do mais, né? Quanto de nós, né, não assumimos essa, que foi em alguns pontos de nossas vidas, né, por falta de moderação, estamos gerando enfermidade no nosso corpo físico, né, no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Os excessos, quantos? Graças a Deus que alguns de nós já entendemos isso e, aos poucos, a espiritualidade está logo mostrando, né, as causas dos nossos erros. Mostra logo cedo para você se curar. Cura a parte física, cura a parte espiritual, agora você tem que curar o seu físico. A gente tem bons exemplos disso dentro da Casa Verde, né, e essas pessoas tinham que passar por isso, por conta dos seus excessos. Tiveram excessos nessa vida, tiveram excessos em vidas passadas, poderia ser corrigida nessa? Poderia, mas algo houve, né? Alguns em determinado momento que não tiveram moderação, então uma carga de energia fluídica localizada em determinado ambiente. Eu sei o quanto é difícil a gente calar, eu sei o quanto é difícil a gente, né,
aprender a usar a voz do silêncio, mas cada um tem o seu componente, né? Além do mais, né? Quantos de nós, né? Muitos, eu diria de nós, não. Quantos pais, né? Hoje não são infelizes com os seus filhos? Muitos, né? Dentro da sua família, né? Por quê? Porque muitas vezes eles não conseguiram combater os excessos, né? E as más tendências. Porque se ele não conseguiu combater os seus, eles foram exemplo para os seus filhos dentro do seu lar, certo? Ora, muitas vezes foi uma fraqueza, né, dessa família, desse ambiente familiar, foi uma indiferença, e isso foi se desenvolvendo, esse germe, né? Ora, quando desenvolve esse germe do orgulho, do egoísmo, e essa tola vaidade, né, que a gente produz no coração, na secura do nosso coração, porque não conhece o grande sentimento, ou o sentimento verdadeiro do amor, o que é que nos faz? Né? Na primeira indiferença que eu tenho com relação à vida, ou os dissabores da vida, eu quero fugir, né? A gente quer fugir. Por quê? Porque a gente nos faltou responsabilidade e compromisso no aprendizado. E isso ocorre, geralmente ocorre com muitas famílias, né? Não é à toa que hoje temos aproximadamente 750 mil pessoas desaparecidas. Era 720 mil em 2010. Hoje deve estar uns 750 mil, né, desaparecidos. Ora, mas se eu erro nesse plano, com esse compromisso de não querer assumir aqueles... não querer assumir os verdadeiros fatos dentro da minha casa, pela minha tola vaidade, meu egoísmo, meu orgulho, né? Eu vou ter consequências mais tarde muito mais graves, porque eu vou semear, né? Eu vou semear os grãos doentes, né? Eu vou semear os grãos doentes. Eu não quero dar satisfação da minha vida para ninguém, né? Isso tudo nos falta, né? Com relação àquele tratado que nos é dado com relação aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos amigos, enfim, em geral. Porque aquele que some, ele não tem responsabilidade com ninguém, né? Eles são tratados geralmente com muita ingratidão, né? Eles não estão preocupados. Quem é que está preocupado? Eles ficam preocupados. Quando eu estava em São Paulo, eu perguntei a um rapaz. Esse rapaz, se meu pai viesse me procurar, eu voltava para casa. Olha, se meu pai viesse me procurar. Quem me dera o meu pai viesse me buscar. Isso era 2 da manhã. Viesse me procurar. Tu viu o tamanho da irresponsabilidade de cada um de nós? Quando erramos e não assumimos os nossos erros, né? E tem muitos pais assim, né? Muitos amigos nossos do passado, que teve até alguns que não assumiam a sexualidade perante os pais, tiveram que vir para Rondônia, né? Aqui assumiram, porque se ele assumisse lá, era uma aberração, né? Então, esses fatos, muitas vezes as pessoas procuram uma saída, né? Pela falta de coragem, né? No caso desse rapaz, não era ingratidão, ele não tinha a coragem de assumir o seu lado, né? Ora, a gente tem que pensar o seguinte: quando eu for cometer determinadas aberrações, eu tenho que interrogar primeiro a minha mente, a minha consciência. Nós, hoje, que estamos caminhando na doutrina espírita, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. Por quê? Porque a gente, no amanhã, a gente não tem o coração ferido. E não sofra as excepções pelas virtudes da vida, as vicissitudes que a vida pode nos ofertar. Isso eu tenho que... É o que a gente faz, né? Fazemos isso? Fazemos sim, né? Fulano fala, você, meu Deus. Aí você já aprendeu a ficar calado.
Mas mesmo assim, a gente percebe que a gente fica ainda remoendo aquela coisa toda, né? Não. Estamos na caminhada. Não queira fazer de repente, né? Não queira fazer de repente uma mudança do qual você ainda não consegue fazer. Então a gente tem que remontar cada passo que a gente dá e ver aonde a gente está errando, né? Para que amanhã a gente não tenha males maiores. Ou seja, onde está a origem dos meus males? Para todos nós que estamos militando na doutrina espírita, onde estão as origens dos meus males? Aonde é que estão? Está em mim mesmo. Como é que eu tenho que verificar? Eu não tenho que me torturar. Eu tenho que verificar onde eu estou errando e onde eu posso produzir mais. Só que o sujeito que não conhece, né, ele não está nem aí. Cabe a gente condenar ele? Não. Cabe eu condenar aquele povo que vive na rua, aquele que deixaram suas casas? Não, não é função nossa. A função nossa é auxiliar. É entender que cada um tem a sua escolha. Tá? Então, a gente muitas vezes pensa assim, se eu deixasse de fazer isso ou aquilo, eu estaria em condições melhores? Eu estaria? Por isso que a gente tem que primeiro interrogar a nossa consciência. A nossa consciência é a porta de entrada para as coisas boas e para as coisas más, né? Para aquilo que me é delegado no bem, para aquilo que é me delegado no mal. Cabe a minha escolha, né? Eu não vou perguntar toda hora aos espíritos o que devo fazer. Não. Ele sabe o que eu tenho que fazer. Certo? Por quê? Porque ele sabe que a gente assume a responsabilidade da mudança. Eles estão sabendo que a gente está assumindo a responsabilidade da mudança. Né? Então, caso haja algo que você fez ou deixou de fazer, né? E se você errou, assuma. Não fuja da sua responsabilidade. Eu tenho houve uma... No meu trabalho, houve uma falha lá na contabilidade, do qual eu fui o culpado. É uma vírgulazinha. Né? Você vai botar a culpa no outro? Não. Mas tem pessoas que colocam. Você vai pedir demissão? Não. Tem pessoas que você vai estar sujeito a demissão, passivo de demissão. Mas uma conversa, né? Você vai ficar com vergonha se você errou nesse fato? Pode ser. Mas você tem que assumir. Então, cada um assuma no momento que é devido a essa condição. Porque é de responsabilidade de todos nós. Isso vai causar o quê? As aflições momentâneas de nossas vidas. Todos nós temos essas aflições. Mas, ao longo do tempo, né, na maioria do tempo, o número de casos que é causador dos seus... o número de pessoas ou de homem que é causador do seu próprio infortúnio é muito grande. Né? É grande. Na Terra, então, está cheio. A gente vê pessoas que nos procuram quando a gente pergunta que ele tem que fazer uma mudança. Não quero. Né? Quando ele erra, muda até de cidade. Eu conheço uma pessoa que frequentava a nossa casa e fez uma coisa tão errada que ele mudou de cidade com vergonha. Mudou literalmente de cidade. E depois eu fiquei sabendo o motivo. Alguém me contou, né? As razões. Ainda bem que levou a família, porque se fosse só, era dado como desaparecido, mas não podia ir só. Ora, quando a gente reconhece os nossos erros, ele se torna simples. E se a gente engolir o nosso orgulho, a nossa vaidade, ele será menos humilhante. Por quê? Porque ele passa a ser uma previdência
certo? A todos nós que somos desavisados, aos maus afortunados. Porque a gente, muitas vezes, a gente nasceu para ser estrela. Né? Mas tem muitos de nós, né? A gente quer ser estrela ainda. Hoje não. Hoje eu sei que a gente milita na doutrina espírita. Quanto mais longe das estrelas, melhor. Não é? Porque as estrelas são mais fáceis de cair. E quando cai, né, ela se apaga. Se apaga? Se apaga de tal forma que a gente, muitas vezes, até esquece de que aquela pessoa existiu, de que aquele campo que ela trabalha existiu. Porque pela falta de previdência, né? O sujeito que não é previdente, ele causa a sua própria incúria, né? Então, quando esses males, né? A maioria desses males que são da natureza humana, principalmente por nós, e ele tem, né, um contingente muito grande de homens que pode ser computado pelas vicissitudes momentâneas do qual eles estão sujeitos. O que acontece com esses homens? Está aí no campo político, tá? Está aí no campo, né, profissional de muitos homens que se venderam por pouca coisa, hoje são todos, né? Está aí os homens envolvidos com as drogas, que se beneficiaram daquela multidão de pessoas que eles envolveram e hoje estão passando por essas dificuldades. Eles somem praticamente da mídia, somem praticamente do rol do qual eles viviam, né? E são arejados praticamente do planeta. Mas como evitar esse processo? Para que a gente recomponha a nossa melhoria moral. Como evitar isso? Ora, olha, o fato de você cair naquele erro, né, e ser computado como, né, uma transgressão às leis de Deus, é porque a gente está na Terra. E uma das transgressões às leis de Deus é infringir as leis morais. Quando nós infligimos essa lei, o que vai nos atrapalhar a nossa caminhada. Mas como oportunista que somos, ninguém vai querer deixar de ganhar o que era necessário, né? Por conta da oportunidade. Mas a isso, quando a gente começa a entender que isso não nos serve, o que a gente faz? A gente não precisa assumir a responsabilidade dos atos imorais que nós causamos e podemos melhorar em todos os aspectos, sendo um aspecto moral, principalmente no moral, e assumindo cada vez mais, né, o aspecto intelectual. Porque muitas vezes, né, uma falta de uma pequena palavra, de uma leitura, né, por falta de conhecimento, a gente deixa de crescer, né? É por isso que quando Jesus esteve na Terra, para que ele foi dar aula? Para os mais que se achavam mais sapientes da doutrina cristã, né? Falar de Deus. Para que ele foi dar aula? Foi dar aula para essas pessoas. Em poucos anos de idade. Né? Todo mundo curioso. Por quê? Porque a virtude dele é uma virtude moral. Mas intelectualmente ele já era preparado, porque concomitantemente, fazia esses dois lados crescerem. E é isso que nós, como homens, devemos fazer. Não cabe mais a nós julgarmos ninguém. Não cabe mais a nós olharmos para o outro com um olhar de desprezo. Para nenhum de nós aqui na Terra. Mas, infelizmente, ainda existe. Mas, como espírita, hoje, acredito que muitos tendo muita compaixão. Infelizmente, né, as nossas dificuldades nos atos ainda a moral,
Não ocorre, mas estamos lidando com essa fraqueza. Ora, aqui na Terra, o que impera é a lei dos homens. E qualquer falta que cometemos contra a lei humana, a nós somos punidos. Somos condenados, sofremos as consequências do que fizemos, não é isso? Ora, mas em determinado momento de nossas vidas, né, a gente se encontra, né, cometido algumas faltas, pequenas faltas que a gente acha que aquilo não oferece nenhum traço, né, de condenação. Ah, eu peguei uma caneta de fulano, né? Uma falta pequena, é pequena uma falta, você pegando uma caneta por 50 centavos, qual é a diferença de um roubo de uma caneta para o roubo de 1 milhão? De 1 milhão que você vai ficar bem, né? E de uma caneta que o fulano pegou minha caneta. Não deixa aí a sua caneta, que o fulano pega e leva. Então todo mundo vai saber que você causa, né? Causa esses pequenos resquícios de sua encarnação e que causa esse desconforto, né? Mas esses maiores, eles causam esse desconforto como um prejuízo na sociedade como um todo, né? Então, essas pessoas, eu conheci um cidadão, ele mais o colega dele foram acusados de corrupção, o colega dele desencarnou. Teve uma depressão muito grave, porque foi para a mídia, né? E ninguém suporta a Globo 5 minutos, não, tá? Ninguém suporta a Globo 5 minutos. A gente não suporta. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos atos, para que, por esses atos, se forem atos grandes, tenha certeza que você vai sofrer grandes humilhações na face, mas tenha serenidade em assumir. Esse rapaz, ele, segundo que eu estou citando aqui, que eu me lembro, ele disse que não fez isso. Flávio, eu não fiz, e o meu colega também não fez. O colega dele morreu, e esse outro eu conheci. Ficou muito mal. Teve um sério processo de depressão, né? Esse meu colega. Mas eu não era espírita ainda, né? Aí eu ficava pensando, será que fez, será que não fez, né? Mas nunca saí falando dele, que deixou de fazer, não, porque eu acho que já tinha uma coisa dentro que eu captava comigo, que eu não tenho que falar mal de ninguém ou avaliar a criatura conforme os seus atos amorais. Isso é de cada um, né? Então, estou relatando aqui com relação ao texto que nós estamos vivendo. O outro não suportou a sua dor, né? E desencarnou, um processo depressivo muito grave. Não teve responsabilidade de assumir, assumiu perante a justiça, foi preso, aquilo tudo, foi pulso branco, e aquilo foi ato altamente humilhante. E muitas vezes essas pessoas eles têm que pagar, né, com atos dessa forma, porque eles colocaram pessoas nessa caminhada no passado, né, dessa forma, como a gente viu no Império Romano, tem visto aí no Império Romano, não pagou a sua cota, vai para lá para os calabouços da vida, e lá tu vai pagar os teus impostos. Quem sabe, né? Pode ser, né? Então, o que Deus faz com todos nós, que, como criaturas, né? Todos nós que queremos progredir, queremos crescer. Ele nunca vai deixar a gente impune em relação ao nosso desvio no caminho reto. Ele nunca vai deixar. Vai deixar? Não. Ou tu acha que a gente não sabe
da condição moral que a gente tem do nosso passado e nesse momento presente que a gente está carregando. Ninguém está na Casa Verde, ou no Bezerra, ou lá sei aonde, fazendo suas palestrinhas, suas leituras, ou dirigindo um grupo, porque são, aos olhos de Deus, eles são santos. Não. Aos olhos de Deus, estão pagando as suas penas por prejudicar alguém, pelas incidências que cometeram, pelos atos desumanos que puniram, não é? Então, a gente tem que procurar o nosso caminho, corrigir, e Deus faz isso. Nos dá a benção da reencarnação. Então, não queira sumir para não assumir sua responsabilidade. Seja responsável com os seus atos. Ora, aos olhos de Deus, nenhuma falta, por mais que seja leve ou grande, ela deixa de ser uma infração. Não. Ela nunca vai deixar. Mas ela vai ser sempre cobrada. Seja as consequências, e vai nos acarretar forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Certo? Nós vamos sofrer as nossas cargas, Então, cuide em ser responsável pelos atos de consciência daquilo que você é responsável. Se for dono de uma caixa de fósforo, se você estiver dirigindo uma caixa de fósforo para distribuir os palitos, no final da tarde, faça a contabilidade e entregue. Mas são 50 palitos, né? Eu vou levar os 25 para casa. Peguei 25, levar os 25. A gente fica pensando, eu fico imaginando, esse dia eu fui resolver um problema e eu ando geralmente sem caneta, né? E eu tinha que levar uma caneta para entregar para o rapaz. E aí eu disse, fulana, tu me empresta a tua caneta? Ela disse, não, eu vou lhe dar uma. Eu disse, meu Deus. Sabe o que eu fiz? No outro dia eu fui lá e entreguei o documento com a caneta. Estou me corrigindo. Estou me corrigindo. São pequenas coisas, mas essas coisas podem se tornar grandes, né? E como grande, a gente pode ser punido, né? Em determinado ato com os nossos atos, daquela consequência que a gente causou. Porque todos nós somos passíveis de erro. E por que não assumir os nossos atos? Agora, se eu sofro em decorrência desse meu pecado, né? Isso significa que eu já estou sofrendo uma advertência pelo mal que eu causei. Então, já é um compromisso de melhoria. Eu já tenho uma oportunidade de aqui me conhecer e conhecer a capacidade do que eu posso realizar. A minha capacidade de me reformar no intuito do meu crescimento moral e não causar nenhum mal a nenhum de nós, né? Então, as experiências que a gente tem aqui, né, nesse momento que estamos passando, ela nos faz sentir diferente nessa existência entre a escolha do bem e a escolha do mal. E a necessidade de cada vez mais a gente melhorar, né? Porque a gente sabe, se melhorar, a gente vai ter um futuro melhor. Creio eu que a gente vai, assim diz o Divaldo, aquele que desencarna com conhecimento da doutrina espírita, ele tem a seu favor, um resgate mais rápido. Opa, olha aí, já é uma coisa boa, né? Já é uma coisa boa. Então, se a gente começar a evitar as fontes dos nossos males, eu vou ter, né, no futuro, eu vou entrar no plano espiritual sem motivo, né, para que eu venha semear aquilo que eu plantei. Não é? Houve que muitos irmãos que desembarcaram no plano espiritual, que ascenderam, é uma nova proposta de vida,
né? Eles têm um compromisso, como no planeta de regeneração, que está vendo muitos espíritos, como o próprio Divaldo em suas palestras diz, o próprio Haroldo Druta e outros mais, palestrantes aí de renome nacional, que eles nos falam, né, nas suas palestras, e muitos espíritos puros estão vindo aqui para a Terra. O que eles vêm fazer? Vêm mostrar os olhos bonitinhos dele? Não. Tem jeito nenhum. Eles vêm aqui exatamente na confiança divina e melhorar cada vez mais esse planeta. Ou seja, os seus erros foram assumidos, as suas responsabilidades diante dos pecados que foram cometidos, e, consequentemente, né, eles tiveram avanço, né, avanço na sua felicidade futura. E aí foram gabaritados a assumir uma grande gerência em determinado posto político, em determinado posto na economia, né, em determinado posto, né, numa atividade de saúde, né, como médico, como pesquisador. Eles não fugiram, eles não desapareceram das suas dores, não. Eles encararam as suas dores com muita responsabilidade, assumiram esse patamar de coerência, né? Ora, a gente sabe que isso, tudo isso são experiências vividas por nós, né? E muitas vezes ela chega um pouco tarde, algumas vezes chega tarde, né? Para gente. Eu diria a todos vocês, uma das coisas... É porque tudo vem no seu tempo, né? Eu não sei se eu me arrependo ou deixo de me arrepender, né? Pelo fato de a gente estar envolvido nesse trabalho, que eu me acho tão pequeno, mas é um trabalho tão digno, que eu fico me perguntando quanto tempo eu desperdicei na vida, né? Eu estava numa tumba fechada e ali estava gastando, né, as minhas forças, né? E buscando um remédio do qual eu não ia encontrar em outro plano, só aqui na Terra. O remédio do orgulho, do veneno da vaidade, do egoísmo. Então, mas era um campo que a gente não conhecia. E o que é que nos faz voltar ao campo do amor, né? É o recomeço das nossas dores. Por isso que a dor ela está sempre de plantão, né? É engraçado. Qual é o teu maior plantão, a dor? De que hora ela vai chegar? Tu não sabe. Tu não sabe que hora ela chega, porque quando ela chega, ela não manda. A ambulância não vem só vem apitando, não. A ambulância vem lentamente, né? Uma voz divina te falando, tu consegue suportar esse teu momento de dificuldade. Então, seja previdente nas suas ações, né? Não adianta fugir. Não adianta se submeter a falsos passos, evitando que te chegue isso. Não. Os bons espíritos, eles jamais vão nos avisar do que a gente faça ou deixa de fazer. Mas eles sempre nos tiram dos falsos caminhos quando é necessário que nós sejamos evitados. Mas a escolha é sua. E a gente recebe, né? Então, esse cidadão que foge das suas responsabilidades de dentro da casa, dentro da família, né, de maneira geral, como a gente tem um cidadão que não se sabe o motivo, sabe que ele desapareceu, ele está desaparecido, mas ele está desaparecido, né? E assim que sabe que ele está desaparecido, mas o real motivo deixa uma família com 4 crianças, com 3 crianças, 2 meninos e um rapaz, mas está sumido.
E o sumiço dele, me parece que foi com relação ao suicídio. Por uma coisa que ninguém sabe. Eu, conversando com a menina, a gente fez um razoado das suas contas, né? Mas foi acredito eu, foi por ato moral, ele não teve capacidade de assumir, né? Então, olha, quando a gente comete esse tipo de delito, o que é que a gente vai fazer? Recomeçar. E vai nos conduzir, procurar nos conduzir de outra maneira, né? E dizer para a gente mesmo, jamais eu perdi tempo. Não. Eu acabei de relatar aqui para vocês, né? Se eu tivesse chegado mais cedo, não, cheguei no tempo certo, com 47 anos. Como aqueles que procuraram a Casa Verde, muitas vezes procuraram, né? Também não tinham ideia do que era o espiritismo, se encontraram. Outros já tinham ideia, já tinham fugido, se encontraram também. Por quê? Porque é um campo que eu digo que a gente está num campo de aprendizado, de um aprendizado de constante amor, né? Que nos conduz a sentimentos muito mais do que a gente achava que era capaz de fazer. Né? Antes a gente não se consternava com a miséria alheia, né? E hoje a gente se consterna. Esse sábado eu fui fazer a entrega das últimas cestas, né? E eu, Solange, Carlinho e Dinara, porque era um pouco que tinha que chegar depois, a gente ficamos estarrecidos com a miséria que tem nesse campo no qual a gente não conhece, né? E onde há essa necessidade. E a Vanessa do Ulisses Guimarães. Então, veja só, a gente muda os nossos sentimentos, porque sabe que esse sentimento que é nato em nosso coração, ele precisa crescer. E todos nós somos obreiros do Pai, ou não? Somos sim. Você pode perder o momento, o primeiro momento, mas o segundo você não vai perder. É? O segundo vocês não vão perder. Como estou escutando aqui agora, olha, muitos espíritos que estão aí aqui, que estão junto conosco, foram os espíritos que já tinham essa característica e que se reencontraram. Isso a gente tem discutido, né? Até uma irmã. Contudo, quando a gente começa no trabalho, o sol está quente? Não. O sol não está quente. Para o grande obreiro, o sol está sempre frio, né? O que é que me faz reparar quando esse sol, eu trabalhar no sol? Muitas vezes, e dizer para você mesmo, bom, se eu perdi tanto tempo, eu posso ganhar esse tempo mesmo debaixo do sol. Porque amanhã eu sei que eu vou ter uma noite segura, né? E que haverá um grande sol brilhando sobre mim. Eu posso dormir tranquilo, sossegado. E eu vou levar as minhas experiências que eu tive aqui com os meus erros, mas procurando acertar nas boas resoluções para o futuro. É possível realizar isso? É. É possível concretizar esse campo fascinante da regeneração de nossas vidas? É. É trabalhoso? É. Mas é uma conquista de cada um de nós. Porque se fôssemos pensar assim, a nossa vida, ela seria uma coisa que, para nós, ela seria a primeira visita de nossa casa, mas não é. Mas precisa vir algo, né? Como eu falei para vocês, que está sempre de plantão em nossa porta é a dor. Olha,
Não sei onde foi arrumar essas coisas. É a dor, porque ela é causa primária de nossos males, né? E pelo bem ou pelo mal, no momento que ela chega, a gente é atingido, né, com aquela fatalidade e ela nos mostra caminho diferente. E a gente toma o caminho diferente, né? Toma um caminho diferente. A gente passa a ser mais visitante em nossa família. A gente passa a ser uma pessoa mais promitente dentro do nosso lar. A gente passa a ser uma pessoa mais visitante em todas as nossa caminhada. Então, olha, as atribulações que são impostas para todos nós, principalmente que a gente vive nessa, e por enquanto a gente vivia nesse mundo de ignorância, como espírito endurecido, né? O que é que ele faz? Nós fizemos uma escolha do conhecimento de nossas causas. E, portanto, o nosso desejo, como espírito penitente que aqui estamos, é nos refazer do nosso proceder. Do nosso proceder. Melhor que isso, não tem? Então, essa escolha é de cada um de nós. E crescemos livre nas nossas ações. Porque nesse mundo de provas e expiações, os sinais relativos à nossa inferioridade é muito forte. E nós precisamos ser provados. E todos nós estamos sendo provados. Nós temos pessoas na nossa casa, na nossa família, temos nossos amigos no trabalho. Temos provado para que a gente nos encontre, né, um com os outros, porque essa é a vontade do nosso Pai Celestial. E aí a gente galgar esse patamar de elevação, tanto desejado, de espíritos puros, de anjinho, né? Por enquanto as nossas asas estão tudo quebradas, por isso que a gente não consegue alçar voo nem de um pulo. Quando vai alçar voo, aí você lembra assim, não posso voar que minha asa é quebrada. Por isso que é nos solicitada a missão de pequenas tarefas, né? E que sejamos dignos em executá-la, e para que no futuro nós sejamos recompensados e sair vitorioso dessa luta, né? Por mais rude que ela seja. Luta compensação, uma luta de compensação. Nós somos pessoas especiais. Temos instintos naturalmente bons. Nossos instintos de alma elevada, de nobres, sentimentos inatos, né? Mas ainda carregamos, em determinado momento, os maus trazidos em existências precedentes. Por isso que muitos abandonam o grande campo vibracional do amor e da regeneração e partem para a sua. Bom, mas amanhã ou depois, as dores virão. O que é que vai caber a esse cidadão? Suportar sem murmurar. Se souber, tudo bem. Se não, vão suportando sem murmurar, não é? Ele vai passar pelas suas provas, pelas suas expiações sem aflição. Se for expiação, né? Sem queixa contra Deus, né? Vai se tornar um homem, não pode, aquele homem revoltado, porque Deus, Deus dá tudo para o Flávio, dá dor, dá lágrimas, dá sorriso, dá angústia, dá tudo. Para mim, ele só me dá carro novo, não me dá um carro novo. Compra um carro novo para pagar a conta, consegue pagar? Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixume pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscado voluntariamente antes da impostura e constituída prova forte na resolução do progresso. O nosso progresso é sinal de progresso. Então, a gente vai buscar reavaliar os nossos sentimentos, os nossos choros, as nossas lágrimas, com o quê? Na regeneração, no trabalho, né? Na construção. Dói na gente, dói. Né? Vai doer aquele cidadão
que fez algo de errado e ele não quer assumir, vai doer naquele cidadão cuja família está ali sempre cobrando dele, e aí, por puro orgulho, vaidade, também não quer assumir a sua responsabilidade, né? Os pais sofrem, mãe sofre, todo mundo sofre, todos que estão ali perto sofrem, certo? Mas uma vitória, ela só tem conquista quando ela é suportada com resignação. Eu vou dar uma fala aqui de um rapaz que tinha, né? Ele saiu de casa com... Peraí. Ele disse que saiu de casa com 27 anos, passou 18 anos na rua, aproximadamente 47, procurou uma casa, um abrigo, que ele não suportava mais viver na rua por problemas de AIDS, né? Ele teve AIDS, né? E aí ele descobriu com 27, com 45, 47 anos, ele procurou um abrigo para se tratar, porque ele não conseguia mais viver na rua, que ele tinha que tomar as medicações necessárias. Foi uma prova, ele disse que foi uma prova muito difícil para ele, né? Ele está aqui, ele dizendo para mim que eu estou aqui hoje, nesse momento, né? Eu que desapareci. Não foi minha família que me botou para fora de casa. Minha família, por mais que ele não me aceitasse como homossexual, né? Mas eles, eu tinha um lar. Tinha as rixas com meus irmãos, com minhas irmãs. Nós éramos uma família de 5 pessoas e ninguém... eu era a banda podre da família, né? Porque eu não tinha hora para chegar. Então, eu vivia um verdadeiro mundo de esbórnia. Então, como diz o próprio texto aqui, pelo relato do nosso irmão, é a minha cara isso tudo que eu passei. Me arrependo do que eu fiz? Claro que me arrependo. Eu podia ter vivido uma vida melhor, né? Tive oportunidade de sair da vida, tive, mas não que... Porque eu não gostaria de estar dentro da minha casa. Tinha até bons empregos, só que quando vinha a cobrança, pelo fato do orgulho, né? Pelo fato de ser orgulhoso, eu automaticamente abandonava. E foi o momento que eu fui viver nas ruas, né? Eu não tinha uma condição de pais ricos, mas eu tinha uma condição social bem estabelecida, né? Mas que eu não assumia o compromisso com os meus familiares. E aqui estou eu falando para vocês da minha irresponsabilidade. E eu sei que muitos que estão, como a gente está no plano espiritual, que a gente não conhecia quando eu fui resgatado, né, pela minha avó, que é um fato interessante, quando minha avó chegou, ela, né, ela disse que me procurou, até que enfim me localizaram, e eu fui resgatado. E ela me falou que há muito tempo me procurava. E até que enfim me encontrou. E ela falava para mim: meu filho, o que a gente erra na terra, a gente erra na terra. Porque quando a gente chega lá, a gente nada sabe. Eu, como uma senhora idosa, que fui sua avó, eu tive minhas experiências dos erros, tá? Mas fui crescendo, fui aprendendo. Uma pessoa de sítio como eu era, eu não podia errar. Mas você era uma pessoa da cidade, a cidade te oferece uma condição de erro muito maior do que a gente imagina. Então, esqueça isso, vamos crescer juntos. Hoje eu faço terapia, hoje eu estudo, principalmente eu sou estudante da área de psicologia, né? Eu vivo no plano espiritual, até a minha orientadora, ela acha engraçado, quando ela vai me chamar para o trabalho de psicologia, a primeira coisa que eu pergunto: por quê? Porque eu quero me identificar com as mesmas, com o outro, nas mesmas dores que eu senti, do qual eu não procurava esse tratamento. E hoje eu sou diretamente ligado, eu sou diretamente ligado a esse trabalho, né? Eu não comando nenhum trabalho, não. Pelo amor de Deus, aqui, deixar bem claro para vocês que eu não comando nenhum trabalho. Eu participo de todos os trabalhos. Vou nas salas, né? Procuro levar os irmãos.
eu estou sempre ali perto dos orientadores, escutando, né? E aí eu não tenho esse preparo ainda para passar essas definições, pela falta de leitura ainda que eu não tenho. Mas eu dou graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e ter esse trabalho dirigido a todos nós, né? Dirigido a todos nós. E quero dizer a todos que tem muitos espíritos desaparecidos que não é a condição de desaparecido, é a condição da morte, do qual eles não conhecem, e estão desaparecidos e não conseguem se encontrar pela sua incoerência, eu diria moral, né? Como eu fui, porque falta de oportunidade não tem. Como eu tive várias oportunidades e não peguei no primeiro momento, porque eu achava que queria me levar para minha família de volta, e eu não queria voltar para casa, mesmo desencarnado. Olha a insana consciência do cidadão, como está encarnado, ele está desaparecido, foi o meu caso, e veio uma caravana de pessoas, como chegava nas ruas, nos auxiliando quando estava encarnado, chegavam desencarnados, e depois eu fui compreender que eram caravanas do bem para levar todos nós para as colônias espirituais. Meu nome é Júlio, tá? Sou morador da cidade de Votuporanga, era morador, e estou aqui relatando essa parte da minha vida. Que Deus esteja com todos vocês. Graças a Deus. Que Deus abençoe todos nessa noite. Mais um dia vencido e que tenha essa oportunidade de estar novamente aqui com vocês nessa caminhada. Bom, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo o mal. Graças a Deus. Bom, encerrada essa parte, já são 9h40, a gente vai fazer a prece das 9h30, 9h30, e quero deixar aqui bem claro que a gente está... Eu peço as orações de todos vocês pelo município de Porto Velho, né, que tem dificuldade, pelas pessoas que estão passando necessidade, que a gente teve oportunidade de estar presente